Saudações, você está no canal Hugo Oliveira e aqui eu falo sobre o corpo humano e essa coisa toda. E quando a gente comenta sobre YouTube Brasil, a gente pensa logo no Felipe Neto, que é um cara que fez grandes coisas e continua fazendo, contribuindo aqui para a internet. Acontece que o Felipe Neto, ele tem uma doença chamada doença de Crohn. E já peço desculpas aqui por estar associando o seu nome a uma coisa ruim, no caso um problema de saúde. Mas aqui nós fazemos tudo em prol da informação e nesse vídeo nós vamos juntos descobrir várias coisas sobre a doença de Crohn. Lembrando que as fontes dessa pesquisa estarão na descrição, independente de qual plataforma você estiver assistindo, seja no YouTube, seja no Instagram, vai na descrição que tem as referências bibliográficas da pesquisa. E quando você for olhar a descrição, clica no gostei e se inscreve no canal porque é importante. E também, antes de começar, eu vou pedir para a produção botar aqui na tela um vídeo do próprio Felipe, onde ele deixa algumas considerações sobre a doença que ele tem. Hoje o dia já começou bem. Crohn atacou. Mas Felipe, o que é Crohn? Pra você que é a coruja nova, um tomate novo, eu tenho uma doença intestinal crônica que é meio autoimune, chamada doença de Crohn. Basicamente é uma doença que ela não te dá aviso prévio, ela não tem nenhuma explicação lógica ou racional, não tem nenhum tipo de alimento que piora ou melhora e faz você ter diarreia. Aí você pergunta assim, ah Felipe, tem cura? Não, terei para o resto da minha vida. Aí você pergunta, mas Felipe, por que você está compartilhando que está com diarreia? Porque vocês são minhas corujas e meus tomates e eu compartilho tudo da minha vida com vocês, inclusive quando o cocô tá mole. Mas falando sério, o problema não é a diarreia é tranquilo, todo mundo tem, é solucionável. O problema é a dor que dá na barriga, que é tipo... Crohn é uma doença inflamatória do trato digestivo. Ela é crônica, ou seja, a pessoa vai apresentar diarreias prolongadas ou repetitivas durante anos ou até mesmo décadas. A doença de Crohn pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, mas ela é mais comum no íleo terminal, que é essa parte onde está acabando o intestino delgado e começando o intestino grosso. Vocês estão vendo aí na imagem. Essa doença vai causar alterações no trato gastrointestinal. Infelizmente não tem como mostrar imagens aqui, mas o intestino ele vai apresentar lesões muito específicas. É só você lembrar de como que são as pedras portuguesas. Temos imagens aqui, aquelas ruas de pedra portuguesa. É basicamente isso. A inflamação ela vai se estender por toda a camada da parede intestinal e vai gerar essas fissuras, parecido com a imagem. No local onde tem essas lesões vai apresentar congestão e um dos sinais inflamatórios, que é o edema. Se não cuidar, essas feridas vão se tornar úlceras, depois vai virar necrose e por fim vai ter uma fibrose da parede intestinal. Ou seja, vai ter uma mudança enorme desse tecido e isso gera complicações. Fica até o final do vídeo porque nós vamos ver algumas doenças que podem vir por causa da doença de Crohn, doenças associadas. Mas qual é a causa da doença de Crohn? A verdade é que ainda não se tem uma causa específica, não se sabe, mas eles especulam muito sobre os fatores genéticos. Por quê? Porque já é comprovado que 15% das pessoas com a doença vão ter pelo menos um familiar de primeiro grau que também tem. E para quem gosta de genética, eu trouxe o seguinte, na doença de Crohn vai ter uma mutação no gene NOD2. Esse gene ajuda a controlar as infecções. Então, quando tem a inativação dessa proteína do DNA, vai acabar que os micro-organismos invasores vão conseguir ficar dentro da célula por mais tempo. Isso vai causar um efeito inflamatório prolongado. Porém, muitas pessoas têm alteração nesse gene, mas realmente poucas vão desenvolver a doença. Por isso que também se especula o fator imunitário. Já é comprovado que existe um linfócito específico que atua na doença de Crohn, na inflamação da doença de Crohn. Por isso que ela também é meio autoimune. Em questão de diagnóstico, a doença de Crohn é muito difícil de se diagnosticar, porque ela é extremamente parecida com outra doença intestinal que se chama colite ulcerativa. Então dificilmente algum médico vai diagnosticar alguém de primeira e falar que está com doença de Crohn. São necessários vários exames de biópsia endoscópica e mesmo assim em alguns casos é difícil de saber e o caso vai ser fechado como colite indeterminada. Para finalizar o vídeo, eu separei algumas complicações que a doença de Crohn pode ocasionar. Lembrando que aqui eu não dou e não posso dar conselhos de saúde. Se por acaso você estiver se sentindo mal, vai no médico, vai no especialista. Por ser uma doença inflamatória, o Crohn pode ocasionar também o que é chamado de amiloidoses. Mas o que são amiloidoses? Isso é nada mais nada menos do que uma alteração que acontece no interstício. E o interstício é aquele espaço que tem entre os tecidos.
No ano passado, em 2018, eles queriam transformar o intestino em um novo órgão. Deu maior repercussão na mídia. Você deve lembrar disso. Em doenças inflamatórias crônicas, como na tuberculose, artrite reumatoide e doença de Crohn, vai ter um acúmulo de proteínas no meio desse espaço intersticial. E essas proteínas vão se chamar substância amiloide. E elas vão acabar comprimindo as células que estão ali por perto. Vão prejudicar essas células. Isso vai caracterizar um quadro de amiloidose reacional a inflamações crônicas. A doença de Crohn também é descrita como uma das causas da perda de absorção de nutrientes no intestino, exatamente por causa daquelas alterações que nós já vimos que acontecem. E essa má absorção da vitamina D e do cálcio vai resultar numa desmineralização óssea, osteoporose. Então a pessoa vai ter mais chance de fraturar os ossos. E por incrível que pareça, a doença de Crohn também tem a ver com a artrite enteropática, que é exatamente quando ela está associada a doenças intestinais inflamatórias. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa sobre a doença de Crohn, que não é tão conhecida assim. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal do YouTube, porque é muito importante. Vídeo novo toda sexta-feira, meio-dia. Entra no canal esse horário, que tem conteúdo e tá legal. Não esquece também de mandar sugestão. Se você quer saber sobre alguma coisa, sobre o corpo humano, escreve, que você vai aparecer aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Infelizmente não dá pra mostrar as imagens aqui, mas o